Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio, estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um daqueles episódios bem curtinhos do livro de respostas de Emmanuel. Esse livro dedicado aos assuntos do dia a dia, do nosso relacionamento pessoal e também assuntos de profundidade que dizem respeito a coisas que nos acontecem, né, na nossa caminhada aqui na Terra. Então é um livro assim muito rapidinho, muito gostoso, mas a gente traz assim toda semana uma pérola de luz aí para deixar para vocês, né? Lembrando que se vocês gostarem do vídeo e do canal, se inscrevam no canal. A gente precisa ganhar mais musculatura, né? Para que o YouTube apresente o vídeo para mais gente. E deixe o seu like lá, que isso dá relevância também e permite ao canal ganhar maior protagonismo, né? Então, eu já expliquei nas apresentações anteriores sobre o livro de respostas, né? Mas vamos hoje no tema que nos traz aqui, que se chama Amparo Antes, né? Então, vamos lá, né? O Emmanuel, através da psicografia do Chico, trouxe essa mensagem tão bonita aqui, dizendo: não lastimes a ocorrência na qual compareces na condição de vítima. Não chores a propriedade que te despojaram. Não reclames a joia que alguém te furtou. Nada perdestes. O Senhor apenas permitiu que te arrebatassem hoje os motivos para grandes provações que te conturbariam a existência nas trilhas do amanhã. Então, né, gente? Nós sempre que nós emergimos nos fluidos da carne através da bênção da reencarnação, nós temos o esquecimento, né, involuntário das nossas vidas anteriores, né? Nós perdemos então essa referência do passado e é comum, natural, que o homem, quanto mais materializado ele seja, mais se preocupe com as questões materiais, quais sejam as do trabalho, que é normal, a das propriedades, do dinheiro, né, dos bens. E a gente sabe disso, né, dedica grande parte da nossa vida material para isso, para, né, trabalhar, sustentar a nossa família, que são, sem dúvida nenhuma, coisas importantes e que a gente pode fazer com o nosso coração voltado para Deus, né? Mas, conhecendo um pouco assim através da luz da doutrina espírita, nós sabemos que temos múltiplas existências e que nós renascemos com certas tendências, quais sejam os vícios, né? As deformidades que seriam de caráter, né? As injunções pelo poder, pelo dinheiro, às vezes pelo sexo, às vezes pelo domínio de outras pessoas, quando não, pior, para o crime ou para o suicídio, né? Então a Divina Providência sempre nos dá aquilo que nós necessitamos para que nós possamos ser felizes, que nós podemos ser bem-sucedidos na existência. Mas muitas vezes a gente acumula de forma indevida certas coisas na vida que mais na frente poderiam aguçar os nossos sentidos, que já nos fizeram perder lá atrás, que é o orgulho, a cobiça, o egoísmo, né? A vaidade, né? Seja do corpo, seja dos bens, né? Então, às vezes, a Divina Providência permite, como diz o Emmanuel aqui, né? Não sou eu que estou falando, é o Emmanuel, né? É o nosso benfeitor espiritual. A Divina Providência, né? Deus permite que alguma coisa
móveis, entre aspas, né, nos sejam tirados para evitar que a gente caia em situações de repetição de erros já cometidos no passado, né? Nós temos essa tendência, e é claro que se cada um fizer uma análise fria, conscienciosa, bem lá no seu íntimo, né, vai perceber que tem essas tendências e quais são, né? Não estou dizendo que todos têm, pode ter alguém que já esteja mais avançado, menos avançado, então varia ao infinito essas condições, né? Quando eu li essa história aqui pela primeira vez, eu me lembrei de uma história que foi contada lá em Uberaba, quando às vezes que a gente ia lá frequentemente na década de 80, que aconteceu com o Chico. Eu acho que essa história também já apareceu em algumas dessas lives que estão sendo feitas pelos amigos do Chico aí no YouTube, né? Mas eu me lembro que esta história me impactou muito, né? Uma mãe procurou o Chico carregando um filho, né? Um jovem ainda, que havia nascido sem os braços, havia nascido apenas com as pernas, mas sem os braços, né? E ao longo da existência apareceu uma enfermidade nas pernas dele, e os médicos disseram que a única forma de salvar a vida do rapaz era amputando as pernas. Eu estou encurtando muito a história para vocês, tá, gente? A história é mais longa. Obviamente essa mãe procurou o Chico desesperada, como qualquer mãe ou qualquer um de nós faria, né? E ao lado do Chico estava, se não me engano, o Dr. Bezerra de Menezes, que disse para o Chico falar para aquela mãe, falou para ela: deixe que os médicos amputem a perna dele, porque ele já cometeu o suicídio dezenas de vezes nas encarnações anteriores, e ele está usando as pernas agora para tentar pular de um viaduto. Então vocês vejam a preocupação do mundo espiritual, a que ponto chega, que extremo chega para que alguém não cometa o suicídio, que é um dos crimes mais hediondos que a gente pode cometer contra Deus e contra nós mesmos, seja ele por qual motivo for. Nunca devemos tirar a nossa vida, né? Lógico que aqui a lição falou de bens materiais, mas vale também para os bens do corpo físico, né? Às vezes a gente nasce com alguma deformidade no corpo, ou na visão, que estamos ou pagando, né, de alguma maneira, algum erro que nós cometemos, ou estamos sendo limitados, tolhidos naquela condição para não cometermos erros maiores, né? Agora, para isso, tem que se abstrair de uma única vida e pensar na eternidade. Nós somos espíritos eternos. Vivemos milhares de anos e viveremos até o infinito. E o nosso destino é a perfeição. Todos nós seremos espíritos puros um dia. Disse Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. A palavra de Jesus é muito forte. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Entende? Então fica aí, gente. É uma lição profunda, mas ao mesmo tempo muito prática no nosso dia a dia, e que serve para a gente, no fundo, acreditar e confiar em Deus. Saber que Deus, acima de tudo, nos ama profundamente, como uma mãe ama um filho, e sabe o que é melhor para nós, e sabe o que faz, sabe como dirigir o universo. Não seremos nós que vamos saber mais que ele, né? Seres pequeninos e inferiores como somos. Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana, e não esqueçam de deixar o seu like lá se gostaram do vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.